Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa número 23 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com o apoio, com a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. O nosso tema para a reflexão nesta semana é o sexo dos espíritos, ou seja, será que nós, enquanto espíritos, temos um sexo definido, masculino ou feminino? E é claro que Allan Kardec, o professor Rivaio, no Livro dos Espíritos, nas questões 200 a 202, ele indagou os espíritos sobre essa questão dos sexos. Será que nós temos um sexo definido ou não? E eles disseram basicamente de que o sexo para o espírito não importa, porque ele terá o sexo de acordo com a necessidade daquela encarnação, de acordo com a tarefa. E o sexo passa a ser, assim, integrante de um conjunto de possibilidades ou de ferramentas das quais nós dispomos, enquanto encarnados, para buscar o nosso aprendizado, a nossa evolução e também para resgatarmos os débitos do passado. Então, antes de ler o comentário de Kardec após a questão 202, que é o objeto da nossa reflexão, nós temos que fazer apenas uma referência a um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é o da reencarnação. Por este princípio, os espíritos nos ensinam de que nós estamos neste planeta, nesse momento, vivendo uma das nossas existências terrenas, para aprimorarmos a nossa condição intelectual e, sobretudo, moral. Um outro objetivo também é resgatarmos os nossos débitos do passado, porque nessas sucessivas passagens pelo planeta, nós tivemos algumas rusgas, alguns compromissos, magoamos ou fomos magoados, e tudo isso está na nossa conta espiritual e que precisa ser quitada em algum momento. Portanto, na reencarnação, nessa sucessão de passagens pelo planeta, nós temos dois propósitos principais: a evolução, o aprendizado e a quitação dos nossos débitos do passado. Por isso se diz que nosso mundo atual, o nosso momento atual, é um mundo de provas e expiações. Então, as provas seriam compromissos, seriam possibilidades que nós podemos desenvolver enquanto encarnados, e as expiações seriam a quitação de débitos do passado. Geralmente, pela nossa condição evolutiva, nós temos muito mais expiação, muito mais débitos a quitar do que essas possibilidades a mais, esse plus que seriam as provas. Vamos imaginar, exemplificando, de que temos determinados débitos a resgatar com este ou aquele espíritos que conviveram conosco. E entre todas essas possibilidades que nós temos, essas necessidades que nós temos, nós assumimos um compromisso a mais, por exemplo, de adquirir uma nova experiência, aprender uma outra profissão, aprender uma outra virtude. Isso vai nos levar a um caminho de provas, a um caminho de dificuldades, de que nós poderemos sair daí vitoriosos ou não. Então, a par desses dois compromissos que nós temos, de provas e de expiações, nós recebemos na existência tudo aquilo que é necessário para desempenharmos essa tarefa. E assim, portanto, já virá do plano espiritual pré-definido por nós, com os nossos amigos espirituais, questões como o lugar onde nós nasceremos, a família que nós teremos, profissão, condição física e também o sexo que nós teremos enquanto encarnados. Então nós já vemos por aí de que o sexo é mais uma ferramenta de que nós dispomos para cumprir as nossas provas e as nossas expiações. Ou seja, o sexo é uma das ferramentas a mais para nos auxiliar na evolução. Então vamos ver o que Kardec diz ao final dessa questão 202. Eu vou ler para vocês, acompanhem comigo. Os espíritos
encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Do ponto de vista filosófico, parece bastante clara a questão. Por que encarnar ora como homem, ora como mulher? Pois, como diz Kardec, precisamos viver as duas experiências para compreender as duas realidades. A condição física, a condição emocional que tem um corpo masculino não é a mesma que tem um corpo feminino. As experiências que um corpo masculino, que alguém encarnado na condição de homem enfrentará, não são as mesmas experiências que alguém na condição feminina enfrentará. Por exemplo, a maternidade. Então, para alcançarmos esse objetivo de evoluirmos, de enfrentarmos as nossas provas e expiações, nós encarnamos ou num corpo masculino ou num corpo feminino, de acordo com as nossas necessidades. Mas aí eu quero fazer uma pequena ressalva. Por que é então que muitas vezes espíritos reencarnam num corpo masculino, quando se tem conhecimento de várias encarnações? Porque de alguma forma aquele espírito se identificou mais com a polaridade feminina. Outro espírito se identificou mais com a polaridade feminina. Um masculino, outro feminino. Se esses espíritos vão encarnar em uma tarefa, em uma prova ou uma expiação, na qual o sexo não fará diferença, ele poderá escolher. Agora, se a tarefa que ele tem a desempenhar, como prova ou como expiação, terá a necessidade de determinado sexo, então ele reencarnará naquela polaridade necessária, ou masculina ou feminina. Observemos então que para cada tarefa que nós assumimos, para cada compromisso que nós temos a realizar, nos será dada a ferramenta adequada àquela tarefa. Se eu preciso estabelecer uma relação de amor, de afetividade muito grande e preciso receber um espírito como filho, evidente que eu terei que reencarnar como mulher. Embora eu tenha uma maior identificação com a polaridade masculina, já tenha reencarnado várias vezes na condição masculina, nesta existência virei num corpo feminino porque preciso, nesta condição, receber pela maternidade um espírito com o qual eu tenho alguma divergência do passado. Se por outro lado eu preciso enfrentar uma tarefa na qual o corpo masculino me será mais favorável, seja pela sociedade em que eu estarei, seja pela disposição física, etc., virei nesse corpo masculino, ainda que eu esteja há várias existências identificado com o corpo feminino. Isso explica, né, do ponto de vista da doutrina espírita, porque é que muitos daqueles que encarnam no planeta não se sentem identificados com o corpo em que habitam. Então, nós ouviremos frases como: eu não me sinto masculino, embora esteja num corpo masculino, eu não me sinto feminina, embora esteja num corpo feminino. É bem possível que nesta atual existência, em que não há essa identificação do sentimento do espírito, vejam bem, não é o sexo do espírito, é o sentimento que o espírito guarda com aquele corpo que ele habita, se deva a essa inversão de polaridade. O que fazer então? Depende. Se este espírito tiver reencarnado na polaridade invertida, vamos dizer, ele está acostumado com as sensações do corpo masculino e nesta existência veio no corpo feminino por uma prova, que seja a da maternidade, olha, você precisa experienciar o amor materno, é uma prova. Mas ele vem num corpo feminino e não aceita isso, não se identifica. Ele não se reconhece naquele corpo feminino porque está habituado a um corpo masculino e abandona essa missão. Não, eu não vou ter filho, eu não quero maternidade.
Como ele retornará ao plano espiritual, já que ele abandonou aquela condição de feminilidade e assumiu uma postura masculina, por exemplo, né? Se declarou dentro dessa homossexualidade de que de que esse corpo, né, embora seja feminino, é um espírito que se identifica com o masculino. Se for uma prova, retornará ao plano espiritual com essa falha no compromisso que assumiu, uma prova não realizada. Olha, você poderia ter aprendido a maternidade, não aprendeu nessa. Poderá realizar futuramente? Sim. Agora, se esta condição de um corpo, um espírito habituado no corpo masculino, reencarnou no corpo feminino para receber como filho uma criatura, um espírito do passado com o qual havia uma desavença, aí se mostra uma expiação. E o abandono dessa prova pode trazer consequências um pouco mais desagradáveis do que simplesmente postergar o aprendizado para o futuro. Porque vejamos, aí um abandono de um compromisso que diretamente interfere na vida deste espírito e daquele que viria a nascer, além de outros que podem estar envolvidos na tarefa. O mesmo vai ocorrer se este espírito habituado na condição feminina reencarnar num corpo masculino e não se reconhecer nesta condição masculina. O seu sentimento é feminino, mas habita um corpo masculino, não se identifica com este corpo. Também é uma questão de se avaliar se é uma prova ou se é uma expiação. É claro que, como eu disse no início, nós estamos neste planeta, na nossa atual condição evolutiva, muito mais para quitar nossos débitos, ou seja, muito mais por expiação do que por prova. Então, a consequência de abandonar esse compromisso pode ser muito dolorosa para nós no futuro. Tá, mas e ele renegando esta condição física, pode ainda assim obter sucesso, obter êxito na reencarnação? Sem dúvida. O fato de não receber aquela criança como filho, porque não se reconheceu na condição de maternidade, não impede que esta criança, esse espírito, reencarne através de outra criatura, de outra mãe, e que lhe venha aos braços como um sobrinho, como uma criança adotada, como um amigo, como alguém que vai receber esse mesmo amor, essa mesma condição, e apenas não será numa relação direta de maternidade. Vejamos então que o que importa é muito mais o que nós fazemos com esta ferramenta, que é o corpo físico, seja ele masculino ou seja ele feminino, do que exatamente o fato de vir nesta condição. Se alguém não aceitar a sua condição, mas se coloca num propósito de cumprir os compromissos assumidos no plano espiritual, ok? Abandonou aquela escolha feita inicialmente, né? Porque o espírito reencarna nesta polaridade masculina ou feminina por uma escolha que ele fez livremente no plano espiritual. Aí está o seu livre-arbítrio. Mas também há um livre-arbítrio no momento em que ele encarnado entende que o seu sentimento não está conjugado com o corpo em que ele habita. Isso explica muitas dessas sensações em que nós vemos desde sempre de que não há uma identificação entre o sentimento da pessoa e o corpo que ele habita. E aí é uma questão de se pensar sobre o ponto de vista da doutrina espírita na consequência disso. Nós podemos estar postergando algo que viemos a fazer com aquele corpo físico simplesmente por não aceitar esta tarefa. E teremos, é claro, que nos reencontrar com essa condição no futuro. Vejamos então que o livre-arbítrio está sempre colocado para nós, há sempre a possibilidade do espírito reformular a sua tarefa. Claro que muitas vezes haverá então uma consequência desses recuos, desses abandonos de provas e assim por diante. Falando em livre-arbítrio, em abandono de prova, seria justo então que alguém abandonasse a existência no uso do seu livre-arbítrio, cometendo suicídio? Seria então um exercício pleno do livre-arbítrio tirar a própria vida?
Semana que vem, nós retornamos refletindo sobre o tema do suicídio. E convido a você para observar os nossos vídeos anteriores. Se tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, pode colocar uma pergunta aí no nosso canal que nós, dentro das possibilidades, responderemos. Uma ótima semana para você, que Deus abençoe sua casa, seu lar e nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau!